eleitor! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série. Caso você não tenha visto os últimos episódios, corre lá nas redes sociais da TV Câmara Cubatão e fique por dentro, porque hoje nós vamos falar sobre o papel de um senador. Mas antes, me responde uma pergunta: você sabe o que faz um senador? O Senado Federal é composto por 81 senadores, sendo 3 por estados, que estão alocados no Congresso Nacional. O senador, de acordo com o artigo 46 da Constituição Federal, é representante dos estados e do Distrito Federal, sendo eleito para um mandato de 8 anos. E dentro de suas atribuições estão autorizar operações financeiras de interesse da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, fixar limite da dívida pública da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, avaliar periodicamente o funcionamento do sistema tributário nacional. E para explicar melhor sobre as atribuições de um senador, convidamos o cientista político Fernando Chagas. A função do senador é representar o Estado, fiscalizar os atos do Poder Executivo, no caso do governo federal, e legislar. E também o senador, em casos extraordinários, ele faz o julgamento dos atos do presidente da República, no caso do impeachment. O impeachment ele inicia na Câmara Federal e é julgado pelo Senado com a presidência do Supremo Tribunal Federal. A importância de escolher bem o senador é que ele deve representar o Estado. Ele deve representar institucionalmente aquilo que é importante para toda a população do Estado e para toda a região. Como eu já disse, diferentemente do deputado. O deputado representa o cidadão, ele vai ver as necessidades do cidadão. O senador não, o senador ele vai ver as necessidades institucionais do Estado. É fundamental você ter um senador que olha as questões gerais do Estado, enquanto que o deputado olha o quê? As questões individuais, a questão do cidadão do Estado. No caso do senador, o que o cidadão, o eleitor deve avaliar se ele está fazendo proposta de interesses gerais do Estado. Por exemplo, o senador ele não faz obras, o senador ele não faz hospitais, o senador ele não faz escolas, o senador ele representa aquilo que é de interesse geral do Estado. Por exemplo, tem uma matéria que deve ser aprovada no plenário do Senado. Aquela matéria deve ser de interesse do Estado que ele representa, do Estado que ele foi votado. Por exemplo, tem uma matéria que deve ser de interesse do Nordeste, dos estados do Nordeste, tem uma matéria que é interesse dos estados do Sul. Se ele é do Sul, ele tem que defender os interesses do Sul e não do Nordeste. São matérias gerais, institucionais, que representam todo o interesse do Estado e não do cidadão e não de de uma determinada cidade ou de uma determinada localidade. Enfim, o que o Senado faz? O Senado, quando ele vai aprovar, ele tem que mostrar que vai aprovar matérias do Estado. Quando o cidadão ele vai escolher, ele tem que perguntar para o senador: senador, o senhor vai representar o meu interesse individual ou você vai representar o interesse de toda a coletividade e de toda a comunidade do Estado? Ele vai ter que dizer que vai representar todos os interesses do Estado e não o interesse de uma determinada cidade e de uma determinada localidade. Agora que você já conheceu o papel de um senador, você já sabe em quem votar? E estamos chegando ao fim de mais um episódio da nossa série. Mas fique ligado, porque no próximo episódio vamos falar sobre as atribuições de um deputado federal. Eu espero você!